Allan Kardec. Nós estamos aqui, deixa eu achar o capítulo 6, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. É interessante esse capítulo, porque a gente entender que nós vamos sentir quando nós não estivermos mais na Terra. O Espírito, o que o Espírito consegue sentir, o que ele consegue captar. Vocês estão com frio? Não, tá bom. Diminui aí. Ficou geladinho aqui agora. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra. Quando nós desencarnamos, deixamos a matéria, a gente mantém as mesmas percepções? A memória? Sim, com certeza. Aliás, o espírito tem mais percepções do que quando encarnado, porque na Terra a gente tem menos, né? Além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre eles lançado, as obscurece. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha para vencer. É claro que na Terra a gente usa uma pequena parte do cérebro e sofremos muitas limitações que o espírito não tem. Por exemplo, o espírito não esquece. Fora da matéria, aqui a gente lê um livro hoje, tem que ler amanhã de novo, né, para lembrar. A gente guarda pequena parte, no mundo espiritual não. Um dia eu perguntei para o Gabriel Martins, que ele escreve uns capítulos assim, de livro grande, né, contando uma história que ele viu, cheia de detalhes. Eu fiquei pensando, como é que ele lembra disso tudo? Né? Ele me respondeu, ele falou, aqui a gente não tem o esquecimento como na Terra. Porque tudo que nós lemos, estudamos, vivemos, que é gravado no espírito. Como lá eles já são só espírito, não tem corpo, então fica bem claro para eles isso. Por isso que eles lembram, né? A gente vê esses livros do romance, por exemplo. O espírito tem que lembrar há 2000 anos do Chico. Como é que lembra tudo aquilo? Para escrever? O Emmanuel escreveu agora, no século passado. A história aconteceu há 2000 anos, porque ele viveu aquilo. Como é que ele vai lembrar isso se não estiver gravado no espírito? Então, no mundo espiritual, uma pessoa me perguntou um dia na sessão de psicografia: será que meu marido vai esquecer de mim? Será que meu filho ainda lembra de mim? Essa é uma pergunta frequente. Claro que sim. É óbvio que vai lembrar. Nós não perdemos, nós ganhamos. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos. Numa palavra, eles sabem tudo? Claro que não. O espírito não sabe tudo. Quem sabe tudo é só Deus. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo mais e mais conhecimento. A evolução é isso. Então o espírito não sabe tudo. As pessoas esquecem isso. Às vezes para os mentores, para os guias espirituais, nas religiões, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, onde as pessoas fazem consultas e perguntam de tudo para os coitados dos espíritos, né? Eles não sabem. E a gente quer que eles acertem tudo, né? Falou que ia dar certo e não deu. Ele falou para te agradar, você queria ouvir, mas ele não sabia também. Mas a gente acha que eles sabem tudo, e não é assim. Não é assim. O Espírito sabe dentro da evolução dele. Se você perguntar para uma criança alguma coisa, ela vai falar o que ela sabe. Se você perguntar para um adolescente, sabe um pouco mais. Uma pessoa mais madura, um pouco mais. É assim, é a evolução. Mas saber tudo, não. Conhecem os Espíritos o princípio das coisas? Os Espíritos, nós conhecemos a formação do princípio, como é que formou a Terra, como é que formou o universo. É claro que não conhece tudo, mas é a mesma resposta. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo mais. Assim como a ciência, a inteligência na Terra vai crescendo e a ciência cresce junto, nós vamos aprendendo coisas que não sabíamos antes.
Há um tempo, um século atrás, até menos, as pessoas morriam de tétano. Quase toda a família, ou desencarnava a mãe, ou a criança de tétano, que chamava mal de 7 dias, que preservava ali por conta do tétano. Hoje tem vacina, ninguém vai morrer de tétano estando vacinado. Só que não tinha o conhecimento, não usava. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo mais conhecimento. A duração, 240, a duração, os espíritos a compreendem como nós? A resposta, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinadas coisas de época. Por exemplo, nem todo espírito vai lembrar todas as vidas passadas, vai lembrar as últimas. Tem assunto que eles não vão saber falar. O tempo nosso, por exemplo, o espírito que está muito tempo desencarnado, ele não está ligado às nossas horas. O tempo no mundo espiritual, eu falei semana passada, é um tempo mais emocional, vamos dizer assim. Você está bem, os dias passam rápido que você nem vê. Um domingo que você está de festa, você nem vê passar. Um domingo que você está triste, que você está mal, parece que tem um século, né, que não passa o dia. Então, os espíritos evoluídos, eles não estão presos às horas, a não ser aqueles espíritos como o Gabriel, que tem uma missão, trabalha com a gente. Então, ele tem que estar ligado ao relógio, porque eu, como médico, tenho hora que o meu trabalho começa às 9, a psicografia tem que saber que 9 horas tem que estar aqui. Então, ele está ligado a isso. Mas, por exemplo, um espírito que não trabalha ligado à Terra, ele não precisa estar ligado a isso. Ligado ao assunto da eternidade. O relógio que nós temos é um mecanismo, um aparelho que foi criado para medir o tempo da Terra, para a gente se organizar. Mas o tempo de cada um é diferente. O tempo emocional é diferente. Nossa, você demorou, né? Nossa, eu vim no melhor tempo. Porque é o tempo de cada um, a gente esquece isso. Mas os espíritos não estão ligados com isso. Tá? Eu falo assim, mas eles não têm saudade? Tem. Tem saudade. Mas o que gera a nossa saudade? O tempo da ausência. Eles não têm o tempo. Parece que foi ontem. Né? Eles não têm esse tempo. Faz 10 anos. Faz 10 anos que eu não vou, que eu não convivo. Para ele não tem esse tempo, porque ele está evoluindo. Ele está feliz. Ele tem contato com coisas boas. Então ele não tem esse tempo do sofrimento. Então não passou 10 anos de ausência. Ele teve 10 anos de crescimento, de aprendizado. E quando a gente aprende, no dia que a gente entender a vida espiritual, a gente vai entender que não tem distância. Não há uma distância. Nós estamos todos juntos, em lugares diferentes. Quando a gente chegar no mundo espiritual e nós encontrarmos as pessoas que foram primeiros e abraçarmos e conversarmos, a gente não consegue lembrar que ficou tantos anos separado. Aquilo passou. É igual quando faz uma cirurgia de grande porte e você tem um período de convalescência assim, grande, de dor, um pós-operatório complicado. Se perguntar para você nesse dia, como é que você está? Estou péssima. Nossa, que nunca mais eu faço isso. Por que eu inventei isso? Se perguntar daqui a um mês, você já vai falar diferente. Nossa, é complicado, mas passa. Daqui a um ano, para nós foi difícil. Daqui a 10 anos, falar, nem lembro mais. É a mesma dor. Entende? Quem está aqui na Terra cria essa ideia e está ligado ao tempo, nós estamos sofrendo, porque a gente contabilizou 10 anos. O que são 10 anos para quem é imortal? Para quem vive a eternidade? Não é nada. André Luiz, no livro Nosso Lar, na primeira página, ele tem uma mensagem dele para lá.
comparando a Terra, o tempo, né? Um século na Terra, um ano no mundo espiritual. Um corpo, uma roupa, que o Espírito usou por um período. Então mostra bem claro, quando a gente olhar que a gente está aqui usando uma roupa por um período, e tudo que vale é o que está do lado de lá, nós vamos considerar toda a dor, todo o sofrimento. Porque o sofrimento está na maneira que a gente olha. Se a gente olhar como dor, é dor. Se a gente olhar como aprendizado, é aprendizado. E o Espiritismo trabalha nisso, né? Essa questão do aprender. Nós somos na Terra para aprender. Então hoje a pessoa me disse assim, me perguntou, por que Deus deixa a gente sofrer? Por que as pessoas boas sofrem? Eu vou lá no Evangelho, eu já falei isso na palestra, vou buscar o Evangelho. Quando perguntaram a Jesus Cristo se ele era bom, o que ele responde? Bom é só o Pai. Por que Deus deixa a gente sofrer? Porque não somos bons. Nós não somos bons. Nós talvez não nos interessamos mais em fazer o mal. Mas o mal continua porque ele é a ausência do bem. Ou você está fazendo bem ou você está no mal. Não tem outro caminho. Porque o mal é a ausência do bem. Estar sem fazer nada já é um mal para si mesmo, você deixando de evoluir. É complexo isso. Então o que é o mundo evoluído? O mundo regenerador que a gente ouve falar. A Terra é um mundo de expiação e prova. A gente vem aqui para espiar faltas do passado para melhorar, ter provas para testar o que nós estamos aprendendo, mas esse planeta vai mudar para um mundo regenerador. O que tem no mundo regenerador? O mundo que a gente quer, onde as pessoas se gostam, fazem bem umas outras, não tem crime, não tem assassinato, não tem feminicídio, não tem o mal mais. Nós estamos evoluindo para isso. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós pararmos de achar que não fazer nada já é o bem. Eu não mexo com a vida de ninguém, não atrapalho em nada, mas também não faz nenhum bem. O mundo regenerador é um mundo de pessoas que querem fazer o bem, que se identificam com o bem. O mundo espiritual, as colônias, é um mundo regenerado. O que nós vamos encontrar lá? Pessoas que querem nos ajudar, pessoas que são amigas, pessoas que querem fazer o bem, que gostam de nós. A gente tem dificuldade de receber esse amor. Imagina a gente chegar no mundo espiritual, todo mundo querer ajudar, a gente já é desconfiado. Mas o que esse povo quer em troca, né? Sei lá. Vem aqui, pode ficar aqui. Eu gostava da teoria, do modo de vida. Eu gosto dos essênios. Os essênios têm a vida que eu gostaria. Né? Antes de Jesus, né? A comunidade deles. 5.000 anos. As casas eram todas iguais. As roupas eram todas iguais. Você dormia nessa casa, na outra, tanto faz. É o mundo espiritual. É bem essênio. Eu não estou dizendo que perderam a individualidade, porque tem gostos diferentes hoje. Mas a gente isola muito isso, né? Isso é meu, isso é um tasca, um indivíduo. A gente mata por isso o corpo de alguém por conta disso. Por quê? Porque nós estamos ainda com a mente muito materializada. Eu não sou a favor de dar tudo embora, não é isso. Você construiu é teu, você trabalhou é teu. Mas nós vamos deixar de querer o que é do outro. O que você conquistou é teu, está tudo certo. Mas não pode querer passar para trás para pegar o que é do outro. É isso que nós temos que deixar. Parar de levar vantagem. Né? Vamos dar uma ajeitada aqui no motor para passar. Ai, eu odeio isso. Passa carro para frente. Você está passando é para baixo, não para frente. Por quê? Porque a bomba vai para o outro. Talvez alguém tenha feito isso com a gente, é por isso que chegou em nós. Né? Tem que parar em algum lugar. E é normal. Eu vejo que as coisas são normais. A gente transferiu o problema para os outros. Então é quase cultural. Mas isso ainda não é. Está longe de ser um mundo regenerador. Então o mundo espiritual não é esse mundo. A maior dificuldade
de viver no mundo espiritual não é a morte. A morte é um segundo, é um sono e um despertar em outro lugar. É conviver. Nós temos que construir hábito. A única coisa que nos ensina a conviver no mundo espiritual chama-se caridade. A caridade, ela já é um trabalhar de graça por alguém, onde a remuneração é moral. No mundo espiritual a remuneração é moral. Ah, mas tem os bônus horas. E você acreditou que tinha uma moeda lá? Era moral o bônus horas. Não era um papel, não era, como é que chama? Moeda criptografada. Como é que chama? Não era Bitcoin. Moeda invisível. Não era. O bônus hora é moral. Eu trabalho tantas horas, eu estou me desenvolvendo, eu tenho merecimento. É só isso. Então a gente tem que ter esse cuidado de entendimento. A gente não achar, eu vou trabalhar 10 mil horas, porque lá no livro tem. Trabalhou 10 mil horas, adquiriu uma casa. Aqui, ó. Adquiriu uma casa. Não é assim, já trabalhei 10 mil horas, eu já tenho direito à minha casa. Não. É o teu sentimento, a tua doação. Você pode trabalhar 500 ou 1000 horas. O que você colocou de você ali? Isso é moral. É aí que a gente tem que entender. Nós temos que nos preparar para viver nesse mundo bom, senão a gente estraga ele. Chega lá com esse individualismo, chega lá com essa coisa nossa, né, com muito rigor, ausência de perdão. Porque assim, no mundo elevado, pensa assim, no mundo onde só tem espírito bom, você chega lá, tem necessidade de perdão? Claro que tem. Se nós chegarmos no meio de um monte de gente evoluída, nós podemos nos sentir afetados. Uma pessoa que fala a verdade para a gente, verdadeira, a gente perde a amizade, com raiva dela, aí tem que perdoar. Pergunta para Jesus: Senhor, o senhor acha que eu tenho pecado? Tem. O senhor me vê egoísta? Claro. Como assim Jesus me chamou de egoísta? Está falando a verdade, nós somos. Então, nos mundos, a gente tem que aprender a perdoar para cima também. É muito sério isso. É como perdoar os amigos que falam a verdade para a gente. Pai, mãe, irmão, quando fala a verdade, alguém que a gente gosta, fala alguma verdade para a gente que ele não quer ouvir, que a gente fica com raiva, a gente tem que aprender a perdoar. Porque se a gente chegar no mundo espiritual, veja o André Luiz, vou pegar a história do André Luiz. O André Luiz foi um médico sanitarista, foi um cientista, que trabalhava lá na Amazônia, no meio dos mosquitos, que comia a gente, descobriu a doença de Chagas, que salvou quantas vidas André Luiz não salva até hoje com a descoberta dele. Teve um câncer, desencarnou, foi para o mundo espiritual, não aceitava a ajuda de ninguém, ficou no umbral até aceitar. Quando ele aceitou, na hora ele foi socorrido. Então dependia dele, não tinha a ver com Deus. Deus não joga ninguém no umbral. A gente vai para... Chico Xavier disse que quando a gente desencarna, nós somos endereçados para a família da ideia, daquilo que você pensa. André Luiz chegou no mundo espiritual com o título de médico, de cientista. Quando oferecer ajuda para ele, não, pode deixar que eu me viro. Pode virar, virei no barro, onde você cansar, eu te busco. Foi isso que aconteceu. Mas quando ele aceitou, foi para a colônia, já estava bonzinho. Quando ele entendeu que ele precisava de um trabalho, o Clarence foi atender ele e uma mulher, sempre em dupla. O que fala para um serve para os outros. A mulher começou: olha, eu pedi um outro trabalho, o senhor me colocou em tal lugar, eu não gostei, o povo lá era complicado. Eu te coloquei em outro lugar, você não gostou. Tinha 3, 4 lugares, eu não gostava. O André Luiz já entendeu ali que não era onde ele gostava ou queria, era onde ele tinha condições de estar. Ele não começou, hoje ele é médico, mas ele não começou como médico. Qual foi o primeiro trabalho do André Luiz no livro Nosso Lar? Enxugar o vômito do chão, das câmaras de retificação. E era um cheiro fedido, fétido. O que as pessoas vomitavam? Matéria mental. As pessoas estavam dormindo,
tudo dormindo, e aquelas miasmas, aquele pensamento ruim, vazava, estava no livro, saía da boca como uma gosma, e caía no chão, é isso que ele ia limpar, quer dizer que o negócio era fedido aí. Ele recomeçou aí. Quando o Clarence falou não, que ele não estava pronto, ele podia ter ficado com raiva do Clarence. O que é isso? Quem é você falar assim comigo? Eu sou médico. Orgulho de novo? Então ele teria que perdoar o outro lado. O perdão não é só aqui. Em qualquer lugar, com gente boa, a gente vai ter que perdoar. Porque não é só... A gente vai perdoar os adversários. O adversário nem sempre é ruim. Ele só é alguém que não concorda conosco ou que não pode concordar naquele momento. Qual filho? Quem nunca não, mas ele não falou, mas quantas vezes não ouviu falar assim, eu não pedi para nascer, eu te odeio. Para a mãe, para o pai. Eu sempre penso, não pediu não, implorou. Não te aceitar. Não é? Por quê? A mãe não é o inimigo, mas está sendo adversário ao que ele quer naquele momento. Então a gente tem que entender de perdão. Sem perdão nós vamos ter dor de cabeça onde quer que ele esteja. Sem entender o conceito do perdão, que não é o esquecimento. O perdão é não desejar a vingança. Só isso. Você não deseja vingança, sai desse clima. A pessoa que errou, é problema dela, ela vai acertar com a consciência dela e você segue a tua vida. Esquecer você não vai, porque você não tem Alzheimer. Então não tem como esquecer. Perdão, no meu entendimento, é não odiar, é não vingar. É o suficiente para nós. Não dá de Maria Teresa que a gente não dá conta. Aí já complica muito. Para de querer vingar que já está bom. Os espíritos fazem do presente, mais precisa e exata ideia do que nós. Eles sabem o que está acontecendo com eles sabem onde eles estão, qual que é a realidade deles. Do mesmo modo que aquele que vê bem, faz mais a exata ideia das coisas do que o cego. Porque quanto mais evolução ele tem, mais consciência ele tem do seu estado. A gente tem que chegar no mundo espiritual como? A gente vai desencarnar, isso é fato. Como é que você vai chegar no mundo espiritual? Sambando? Não. Pedindo? Não. Aceitando o que te oferecer. Vai desencarnar, o teu anjo da guarda vai estar ali. Eu acho que a pessoa que a gente menos conhece é o anjo da guarda. A gente não fala nada para ele, não confia nele. Não está nem aí para ele. Não está nem aí. Você vai chegar lá e está lá esperando para te direcionar. Aceita. Segue a luz, é a frase mais certa. Segue a luz, aceita o que te dá. Olha, aqui é seu quarto, muito obrigado. Tem lugar pior. Até a gente tomar consciência, né, de onde a gente está. Porque a gente é devagar que vai ter, não vai chegar lá, vai, pá, expandiu a consciência, iluminou. Não é assim, é devagar, conforme vai entendendo, vai crescendo. Ah, eu quero ver minha família. Não é eu quero nada. Você vai se organizar, vai entender, vai criar uma vibração para isso, vai aceitar a ajuda. Nós precisamos aprender a aceitar a ajuda dos outros. Isso é quebrar o orgulho. Porque não funciona do jeito que a gente quer. Aqui não funciona. A gente quer ver o nosso ente querido, não vê. De lá para cá é a mesma coisa. Então é gradual. A gente só não tem a matéria. O resto é tudo igual. E nós vamos nos sentir iguais. Vai dar coceira na mão, vai pentear o cabelo, vai querer ir no banheiro fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, os números que tiver. Vontade vai ter, não vai mudar para nós. A fisiologia continua, porque está na consciência, está no hábito. Nós vamos ter fome. Ah, mas os espíritos não dormem. Tá? De André Luiz para cima, você vai dormir sim. E vai ter necessidade. Ah, lá no nosso lar eles não comem mais. No nosso lar, você não vai para lá? Pode ficar tranquilo que você vai comer. Devagar nós vamos deixando o hábito. Senão seria muito ruim. Seria um choque muito grande. É lento, é
gradativo. Ah, eu gosto de todinho, dá um todinho para ele. Não tem problema nenhum. Ah, ele fuma, dá um cigarro para ele. Você vai diminuindo com o tempo. Gente, a lei divina não é bruta. Hein? Ela é gradativa, ela é amorosa. Tá? Qual que é a diferença? É que muitas vezes, claro, o corpo precisa da nicotina. O espírito não precisa da nicotina, eu não vou querer esse carro, entendeu? Enquanto, às vezes, no início tem hábito, né? Que a pessoa para de fumar, ela continua assim, não, tirando a cinza, não tem nada no dedo. Você perceberam isso? Eu vejo muito, não está fumando, mas o dedo está lá. É isso aí, mas ele não vai ter esse desejo. Ontem me perguntaram, né, se namora no espiritual da vida sexual. As escolhas são feitas por emoção, porque não tem a testosterona lá estimulando, não tem os hormônios lá que estimulam tanto assim. Então é só estar na cabeça, sabe? Imagina uma pessoa com bastante idade, ela pensa no sexo, ela lembra, mas o corpo dela não responde. Entende? Ela não tem mais testosterona para isso. Bem que ele queria, mas não tem. Então ele lembra, ele sente na mente, mas o corpo não está pedindo mais aquilo, porque não tem hormônio para aquilo. É mais ou menos isso. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E se conhecimento lhes é ilimitado, vamos ao nosso lar. Vamos já para o nosso lar. Tem um casal lá, eu acho que era o Ricardo e a Sara lá, não me engano, não sei certo o nome lá. Mas eles quiseram recordar a vida passada. Eles conseguiram voltar 300 anos. Que dá mais ou menos 3, 4 encarnações. Mais do que isso, é muito pesado para nós. Porque mais de 300 já estão matando. Comendo. Aborígene. Está na guerra. Estamos fazendo atrocidade. Será que a gente suportaria isso? A gente que se acha tão bom, tão bonzinho, né? Tão gratiluz, agora. Deus sabe o nosso passado. Então, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Conforme vai tendo evolução e, vamos dizer assim, entendimento, capacidade para suportar aquilo que viveu no passado. E se aquilo for útil também, o que vai lembrar? Né? Quando a mãe da gente começa a contar que a gente era uma criança terrível, a gente não pode ter sido. Eu não acredito que eu era assim. Minha mãe me contou semana passada que falava não para mim, eu rolava no chão. Meu Deus, que criança terrível. Ela ainda completou, não rolava pouco não, ia longe. Às vezes você tinha acabado de dar banho e falava não para mim, eu não gosto não até hoje. Falava não, só não rolo no chão mais. Eu tacava no chão e rolava. Mas a gente não apanhava. Com razão. Mas eu achei super estranho isso, porque eu não sabia. Eu fiquei sabendo semana passada essa informação. Eu achava que era um anjo. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Olha que frase importante. Quando você começa a se ocupar do passado, recordar é viver. Tem essa frase. Você vai trazer para o teu dia a dia. Você imagina se lembrar que você conspirou, fez mal, lesou, prejudicou a pessoa que é tua mãe hoje? Que só te fez o bem? Será que, como você se sentir? Por isso tem o véu de esquecimento. Então, o passado, quando com ele nos ocupamos, ele passa a ser presente. Nos ocupar com ele é pensar nele, é vivê-lo, é reviver tudo de novo. Então, assim, para que você vai lembrar lá atrás? Para ficar digerindo isso tudo de novo. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio.
É isso que eu estou falando. Tenta lembrar alguma coisa que você fez, você sabe que foi errado, é ruim, se você vai se sentir bem. É a mesma coisa. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência. Lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou na memória. Nem tudo os Espíritos sabem, porém, a começar pela própria criação. Nós não sabemos a nossa criação. Isso é uma coisa de Deus. Então o Espírito vai lembrar que o que é importante para o crescimento dele. Mas por curiosidade não. Um espiritual não tem nada com curiosidade. Eu queria saber. Eu vejo nas regressões, algumas regressões bem que tem. A pessoa só foi rei, rainha. Eu nunca vi uma faxineira voltar na vida passada. É rei, rainha, faraó. Só tinha grandão. Um dia eu falava com o Chico isso aí. O Chico Xavier tem uma frase sobre isso, né? Chico, eu descobri que na vida passada eu fui um rei. O Chico falou, lá tinha leão? Tinha, Chico. Então eu devo ter sido a pulga. O leão. Acabou com tudo. Terapeuta, paciente, só por lá. A gente sempre quer ser muito. Imagina que se nós, lá atrás, quando podia fazer o que queria, se nós tivéssemos tanto poder, imagina o que a gente tinha feito, né? Com tanto poder. Se hoje a gente não sabe administrar poder, a pessoa sobe uma tampinha de garrafa e quer matar o outro. Imagina, o poder é algo muito certo, tem que ter muito gabarito para suportá-lo. Senão a pessoa pisa na outra. Com certeza. E o futuro? Os espíritos o conhecem? O que é o futuro? Algumas coisas estão programadas. Deus sabe o que você vai pensar daqui todos a eternidade. Você vai pensar. Quando você mudar de ideia, né? Está tudo previsto. Algumas coisas são pilares da evolução. Por exemplo, os engenheiros siderais estão programando reencarnações para a Terra. Imagine que renascer. Daqui 10 anos não existe mais dinheiro. Ele vai nascer, já nasce, não tem mais moeda. Já não tem agora. Daqui 10 anos não tem mais televisão. Já não tem hoje, ninguém quer. Está no tablet, está na mão, está no celular, vai estar num chip. Imagina a tecnologia que tem. Então, para eles programarem a reencarnação da pessoa, eles têm que saber como é que vai estar isso aí. Mais ou menos tem que saber, senão não programa. Então, os espíritos, conforme a evolução, eles sabem o futuro. Algumas coisas do futuro. Outras não. Porque senão a gente, me dá uma reencarnação, que eu quero nascer assim, assim, que eu quero pagar o que eu devo. Não. Eu estou vendo aqui, você não vai suportar, você vai se revoltar. Nós temos a vida que nós escolhemos lá, antes de reencarnar. E hoje a gente fala assim, será que eu pedi isso mesmo? Onde é que eu assinei? Eu estava bem, não. Não pedi isso aqui. Pediu, garanto que você pediu. Pediu, assinou e achou que estava lindo. Mas só isso? Vamos um pouquinho mais. Não, tá bom. Mas põe mão assim, eu bem. É igual peso de academia. A gente que vai comer na academia, você olha aqueles negocinhos de 10 quilos. Põe 20, acostumado a pegar peso. Põe 10, pega 10 vezes, já está com 100. Aquela coisa que multiplica, igual Jesus multiplicando peixe. Multiplicando peixe. Na terceira vez já tem 100 quilos, ali não é mais 10. Porque a gente achou que dava bem, que dava conta. Erguer uma vez dá. Ergue várias. Então a reencarnação é a mesma coisa. Por isso que eles sabem do futuro. Conforme a evolução, nós não, mas eles sabem. A gente sabe quais são os próximos passos das crianças, não sabe? Põe 4, 5 crianças juntas, vai dar treta, você já sabe. Você já fica de olho. Vai bagunçar, não vai guardar, você tem que orientar. Nós somos crianças perante a espiritualidade superior. Eles sabem mais ou menos que nós vamos fazer cagada.
E eles vão cuidar. Tem que estar de olho. Nós somos bem cuidados, senão a gente não estava aqui. Então, eles sabem o futuro? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveio. Imagina. Porém, nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Isso para nós, espíritos errantes. O que é o espírito errante? Estudamos esse dia. Errante é o espírito que vai reencarnar, que ainda precisa reencarnar. Os engenheiros siderais não vão reencarnar na Terra, que eles desenharam isso aqui, cada célula, junto com Jesus. Então ele sabe, Jesus sabe tudo. Vamos pegar ele como engenheiro sideral e sabe tudo que nós vamos fazer. Vai dar tudo certinho. Tem um livro que chama Reencarnação e Vida, do Chico. Esse livro é lindo. Tem algumas histórias de reencarnação lá fantásticas. Vale a pena ser estudado. Um homem, ele tinha que reencarnar para viver limitado. Ele ia perder movimentos. Com 35 anos ele ia perder os movimentos e ficar acamado. Você leu esse livro, não é bem? Lembra que você leu todos? Não tem como você não ter. Você leu os 500 dele. Então, quando ele vem, os engenheiros lá que vão programar, desenhar o corpinho, o perispírito dele, o corpo que ele vai usar, já deixam uma predisposição a uma lesão, que ele vai ter uma queda, e ele tem uma fragilidade na vértebra que vai quebrar. Então já estava programado para que ele fique lesionado. Então eles sabiam, eles programam isso para nós. Está tudo minuciosamente calculado. O que não está calculado? Um assassinato. Ninguém vem para ser assassinado. Que se vier para ser assassinado, alguém tem que vir para assassinar. A pessoa tem que desencarnar de tiro, mas pode ser acidental. Pode disparar na mão dela sem nenhuma intenção de matar. Aí está programado. Suicídio. Ninguém vem aqui programado para tirar a vida. O acidente da razão entra como assassinato. Então, agora todo o resto tem uma programação para nós. E dentro da programação que nós vemos, nós temos livre-arbítrio para ficar ou não. Basta ver o nosso lar, o Otávio. O livro Os Mensageiros. O Otávio veio tudo programado. O Otávio veio filho único, a mãe desencarna, ele veio com uma mediunidade muito boa, a mãe desencarna, ele está no centro, ele ajuda o pai, ele faz caridade, o pai casa de novo, tem 6 filhos, que meio irmão dele, aí a madrasta desencarna, o pai desencarna, ele ficou com essas crianças, mandou para o orfanato, casou com uma mulher que ele não tinha programação de casar, teve um filho com essa mulher que não estava programado. No filme, vocês vão lembrar do filme, veja que o filho dele odeia ele no filme. Vocês viram o filme no celular? O filho dele, vocês entenderam por que ele odeia o filho? Odeia ele odeia o filho? Porque o filho matou ele, afogado no travesseiro, está no livro. Por isso que eles não se bicam, não se odeiam. Mas, que não vai gostar do outro. E essas 6 crianças que ele deu embora, que o Otávio já havia fracassado na reencarnação anterior. Então ele tinha 6 amigos espirituais que ajudaram ele 30 anos estudando para vir nessa que ele fracassou de novo. Ele falou: Otávio, você vai e nós vamos reencarnar do teu lado para te dar força. Ele botou todo mundo para correr. Ou seja, estava tudo programado, ele aceitou, mas o livre-arbítrio dele, movido pela testosterona, pelos impulsos sexuais, foi aí que ele desviou. Ele começou a ir para a prostituição e coisa e tal. Ali a mocinha do filme, que foi a mulher dele, era a mocinha boa ali, não é não. Ela era complicadinha. Complicadíssima, aliás, no livro. Então, o filme foi mais romanceado. Então a gente vai conhecer as reencarnações ali. Então a gente aceita sim e a gente muda aqui porque nós mudamos.
E reclamamos disso aí. Tem que mudar para melhor, né? Ó Senhor, vou dar uma melhorada aqui nesse trem. Então, conhece o futuro, sim, de acordo com a evolução, assim como o passado. Deixa eu ver na hora aí, senão. Falta 5 minutos. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Resposta: completo não se pode dizer, porque isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém pode se igualar. Nunca nós vamos saber tudo, né, gente? Nós vamos saber o que dá, porque não tem um patamar de eu vou evoluir até aqui. A gente vai evoluir sempre, mas nunca vai ser Deus, né? Sempre vai estar evoluindo, não vai parar isso. É ilimitado. Os espíritos veem Deus? Nossa! Nem Jesus quer tirar Deus. Não tem como ver Deus, porque Deus não é um palpável. Deus é tudo, nós estamos dentro de Deus. Né? Lá no livro Evolução dos Mundos, do Chico, diz assim: nós estamos no hausto do Criador. Hausto. É como se estivesse dentro. Você nunca vai ver Deus, você está dentro dele. Assim como as bactérias que trabalham na linha de digestão nunca vão ver minha face, porque elas só para elas existir, elas têm que estar dentro. Se elas saírem fora, ela morre. Se nós sairmos de Deus, que nem é possível, nós deixaremos de existir. Entende? Não tem essa preocupação. Deus é tudo. Ele não está em tudo, nós que estamos nele. Nós somos uma partícula dele. Energia, a parte que pensa, a parte que evolui. Isso não é uma preocupação. Aqui diz: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Mais compreendem, porque ele não é uma pessoa, não tem como ver. Aquilo lá é Deus. Essa forma é Deus. Para mim não é concebível isso. Não tem um formato. Se ele quiser, tem. O Todo-Poderoso tem um Deus lá, né? Só lá. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? Como os espíritos inferiores dizem: Deus me castigou, Deus me proibiu, ou Deus me disse, como é que a gente sabe se é verdade? Ele não vê, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-lo ou dizer. Não tendes vós mesmos pressentimentos, que se vos afiguram avisos secretos para fazeres ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Onde é que estão gravadas a lei de Deus? Nós vamos já chegar nisso. Na consciência nossa. Então não é Deus que fala, é a lei que está gravada na consciência. Então eu vou fazer algo que prejudica alguém, eu sinto, não posso fazer porque isso não é certo. Porque de onde que eu tirei que não está certo? Da consciência. Isso, como é que a consciência conversa com a gente? Através da intuição. Eu sinto que não devo fazer. Isso não é certo. Não vou fazer porque não é certo. Eu vou fazer porque isso é importante para ele, eu preciso fazer. É meu dever fazer. É a consciência falando com a gente. É o anjinho bom e o anjinho bom. Não tem um anjinho mau. A consciência é sempre um anjinho bom. O mal é por nossa conta. A gente que inventou o outro. Os nossos defeitos, o nosso ego criou isso aí. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos. Deus fala direto
ele não lhe vem direto, ela não vem direto de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Isso aqui também é católico, né? O negócio aqui. Mas a codificação foi feita nesse período, ela tinha que ser branda na época, porque senão ela ia chocar demais com a sociedade. Entendeu? Vou ler de novo. Ela não lhe vem direto de Deus. Para comunicar-se com Deus é necessário ser digno. Todo filho de Deus é digno. Ué, você é filho dele? É necessário ser digno disso. Deus lhes transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. É claro que nós temos orientadores espirituais cuja consciência entende melhor as leis. Então não é nem Deus. Esses espíritos superiores têm uma consciência mais ampla, entende melhor as leis e nos ajudam aqui no entendimento das nossas, daquilo que a gente pode suportar. Entende? Ninguém vai ver Deus. Os espíritos superiores, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus Cristo não disse que viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Estamos dentro do outro. Mas em nenhum momento ele disse, eu estou vendo Deus. Eu vi o Pai. Ele não falou isso. Eu nunca li. Ele sentia, ele sabia que eles eram quase um só. Não é quase um só, não. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É diferente de ver. Porque Deus não tem forma. Para ver tem que ter uma forma. A gente sente Deus. É nato em nós sentir Deus. É nato. Agora, nós recebemos instruções dos espíritos superiores que se desenvolveram, têm uma consciência mais ampla, entende melhor a lei de Deus e nos transmite isso. Os espíritos têm circunscrita a visão como seres corpóreos. Os espíritos têm circunscrita a visão como seres corpóreos. O que é a visão circunscrita? Nós temos uma visão e podemos não ter a visão de ser cego. O corpo é cego, é sempre visual. Os espíritos podem ter isso? Não, porque a visão reside em todos eles. Porque ele não enxerga pelo olho, ele enxerga pela consciência. Entende? Então não tem. Ah, mas eu recebo na sessão mediúnica um espírito que se dizia cego. Ele estava condicionado a se enxergar assim. É igual receber. Eu recebo na sessão mediúnica o espírito de uma criança. Primeiro que a criança não tem consciência de maldade. Então ela não vai ser tratada numa sessão mediúnica. Não tem necessidade de vir tratar na sessão mediúnica. E outra, o espírito do mundo espiritual cresce. Ele sai daquela consciência infantilizada e vai assumir a consciência adulta. Não tem obsessor criança. Não tem. Estou sendo aqui perturbado por uma criança. Não tem lógica. Criança é tudo anjinho, são bonzinhos. A consciência está infantilizada. Você pode fazer umas peraltices aí, mas não tem maldade nesse campo para ser obsessor, entendeu? Outro dia me disseram assim, a criança está doente, ninguém acha que ela tem. Aí ela foi tomar passe e disseram que tem um espírito que gosta muito dela e está acompanhando ela, por isso que prejudica. Meu Deus, se os que gostam estão prejudicando, imagina os que não gostam. Fiquei pensando nisso. Uma forma romântica de dizer que não sabe nada. Me diz tudo, não pode ser real uma coisa dessa. A pessoa está assim, o avô dela, sempre o coitado do avô. Pode prestar atenção. Então o espírito preocupado, é meu avô, é minha avó. Sempre é um, nunca é um estranho, porque é o mais perto que a gente pode pensar. Quem gosta da gente jamais fazer o mal. Mas ele não sabe que está fazendo mal. Tudo bem, se o espírito desencarnou, está do nosso lado, eu estou sentindo o efeito da energia dele, da tristeza dele, da angústia dele. É uma coisa.
Eu não estou fazendo mal. Eu estou filtrando a energia dele para ele se melhorar. Tem que ter cuidado com isso, senão a gente fica preso nas coisas que não tem lógica. O que eu estou dizendo pode não ser aceito assim. Nem é para todo mundo concordar, isso é o que eu penso de acordo com o que eu li. Mas é razoável pensar que não é. O espírito de uma criança não é obsediano, porque a mente infantilizada não faz isso. Criança é criança em qualquer plano, porque é o espírito que está com energia infantil. Ele vai sair daqui. Os espíritos precisam da luz, é a última pergunta. Os espíritos precisam da luz para ver? Os espíritos enxergam no escuro? Essa é a pergunta. Veem por si mesmos, sem precisarem da luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Eu me sinto na escuridão, mas eu não estou na escuridão. Até que os doutrinadores dizem o quê? Meu irmão, aceita a luz. Olha para a luz, que tem uma luz aqui. É isso que está falando para ele. André Luiz que fala: impôs a destra sobre a fronte, né, faz uma luz ali. É consciência isso. Que eles não precisam de luz. Não precisa de nada disso. É interior, ele sempre convém. Tem bastante coisa para a gente pensar, para a gente refletir e para rever o livro. Né? Às vezes a gente só fala aqui e revendo a gente pode ter uma outra observação, um outro entendimento. Nada está preso a uma ideia só. Isso aqui é uma base e que a gente percebe que está evoluindo. A doutrina vai evoluindo. Passou um século e meio que Kardec escreveu isso aqui. Se a gente pegar os livros do Chico, eles vêm melhorando isso aqui, vem trazendo luz sobre isso aqui. Isso aqui não está ultrapassado, eu não vou dizer que está ultrapassado, mas tem mais informações que surgiram e que nos permitem olhar de uma maneira mais iluminada sobre isso aqui. A doutrina nos ajuda em nossa evolução, primeiramente nos mostrando que nós somos espíritos, e como espíritos, tudo que nós estamos falando aqui vale para nós. Muito obrigado. Vamos passar aqui o centro, parte do passe. Na semana que vem, eu creio que a Carol está aqui também, para a gente fazer o estudo.